Shalom Vraha, boa tarde para todos. Mais uma aula maravilhosa para vocês, nosso queridíssimo Rabino Gloiber. E essa aula ela foi dedicada pelo nosso querido Patrick, lá de São José, Santa Catarina. Ele dedica essa aula para a elevação da alma do avô dele, Manuel João dos Santos. E ele pediu, sugeriu o tema da aula, que ele quer que o Rabino fale sobre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, e sobre um terceiro aí, que eles até comentam que existe, né? Então, a aula de hoje de vocês, nós temos a presença do Zalman. Shalom, e o nosso querido Rabino. Shalom, com o livrinho pequenininho dele. Nosso livrinho pequenininho. Nossa Gemara, Masachet Sanedrin. E a Gemara que fala sobre Mashiach. Uma coisa muito, muito, muito interessante. A Gemara traz vários sinais para você saber que você está na geração que Mashiach vai chegar. A Gemara te traz vários detalhes importantes sobre a diferença de Reskat Mashiach e Mashiach Vadai. E o mais importante de tudo, a Gemara pergunta qual é o nome do Mashiach. E os alunos do Rav Shilo, eles vão falar, o Mashiach é o nosso Rebbe, Mashiach Shilo Shmai. E daí para frente, cada aluno ele vai falar se o Rebbe dele ele estava dentro desses critérios, que ele era um descendente do rei Davi, que tem que ser descendente do rei Davi, Salomão e Rehavam, que eram os três reis da dinastia do rei Davi, que começaram a dinastia do rei Davi. Então, se o Rebbe dele estava dentro desses critérios, e se o Rebbe deles, ele sabia tanta Torá quanto o rei Davi, que isso também era um critério. E então, ele já estava dentro de Reskat Mashiach. Ou seja, se tivesse a Geulah na época deles, ele poderia ser o Mashiach. E assim o nosso povo acostumou. E aí a Gemara pergunta o Mashiach qual que é o nome dele. E de ver Rav Shilo, os alunos do Rav Shilo, eles falaram Shilo Shmai. Eles falaram o nome do Mashiach é Shilo, que era o Rebbe deles. Shenemar, aí tem que trazer um versículo. Eles diziam Ad que avô Shilo, até que chegue em Shilo. Então o Rashi explica esse versículo até que chegue o Melech HaMashiach, Shalom Shalom. Até que chegue o rei, o Mashiach, que a paz é dele. De ver Rabanai, os alunos do Rabanai, Amre, eles dizem Inon Shma, que o Mashiach se chama Inon, que é como Yanai. Shenemar, Yish Moleolam, Lefnei Shemesh Inon Shma. De ver Rabi Hanina, os alunos do Rabi Hanina, o que eles disseram? Que eles falaram Hanina Shma, o nome do Mashiach é Hanina, que o Rebbe deles é o Hanina. E o Rebbe deles vem da família do rei Davi. Shenemar, Asher Leiten Lachem, Hanina, eles trazem um versículo. E depois que vimos os alunos do Reb Shilo, os alunos do Reb Inon, os alunos do Reb Hanina, de repente aparece do nada. E Yesh Omrim, e tem quem diz, Menachem ben Chizkiah Shema. Menachem, filho do Chizkiah, é o nome dele. E o versículo é mais incrível ainda. Primeiro tem quem diz que ele não existia naquela época. E o versículo é mais incrível ainda, Kirachak memeni Menachem, que você afastou de mim o Menachem, quer dizer, ele não estava naquela época, Meshiv Nafshik, ele vai trazer de volta a minha alma, ele vai me consolar. Então, na prática, como se diz, não é uma vodka, mas dá para fazer um lechaim com um cafezinho. E, na prática, temos essa tradição judaica que o Mashiach, se alguém está nesse critério, o profeta Daniel, na época dele, se tivesse Geulah na época dele, ele seria o Mashiach. Se alguém está nesse critério, não importa se ele é dos vivos ou dos mortos, contanto que, enquanto os alunos dele
estão em vida, é considerado que ele está vivo. Então, exemplo disso, vão dizer nossos sábios, em relação a Moshe Rabbeinu. O Moisés, o maior de todos os profetas, Hashem, Deus, que é a essência do bem. Se Deus fala uma coisa, então a gente tem que levar em conta. E Hashem diz para Moshe Rabbeinu, quer dizer, o próprio Deus dizendo para o maior de todos os profetas, Hashem diz para ele, você vai falecer, e esse povo vai fazer idolatria. O povo de Israel vai fazer idolatria depois que você falecer. Então, ninguém duvida, aqui não é duas pessoas simples conversando, ninguém duvida de ninguém aqui. E o que aconteceu na prática é que depois que o aluno de Moshe Rabbeinu, o Yoshua ben Nun, o Josué, ele faleceu, o povo fez idolatria. O que quer dizer isso? Aí dizem nossos sábios, e o Rashi traz isso, todo o tempo que o Rebbe está vivo, todo o tempo que Moshe Rabbeinu estava vivo, então ele é considerado vivo, certo? Aí depois que ele faleceu, depois que ele faleceu, todo o tempo que o aluno dele está vivo, ele ainda é considerado vivo. Mesmo que Hashem diz para ele, você vai falecer, mas enquanto o aluno dele está vivo, ele está vivo. Mesmo que ele foi enterrado e Hashem colocou ele no ar nevou e a gente não sabe o lugar do túmulo dele até hoje, etc, etc, ele ainda está vivo. Mesmo que ele já colocou o Yoshua ben Nun de sucessor, Yoshua ben Nun entrou na Terra Santa e Moshe não entrou. Ou seja, enquanto o último aluno de Moshe não falece, Moshe é considerado vivo. Na hora que Yoshua ben Nun faleceu, aí nessa hora já o povo começou a fazer idolatria. Quer dizer, se cumpriu o que Hashem falou, que quando ele falecer, aí o povo vai fazer idolatria. Então quer dizer que enquanto os alunos estão vivos, ele está vivo, mesmo que ele já foi enterrado. Essa é a regra da Torá, e por isso, quando a Gemara pergunta se Mashiach vai ser dos vivos ou dos mortos, ela traz como exemplo o profeta Daniel, que se tivesse a Geulah na época dele, ou seja, enquanto os alunos dele estão vivos, mesmo que ele já tinha morrido, ele seria o Mashiach. Então, esses detalhes vão ser importantes, porque a Gemara vai nos contar que esse Menachem, ele é Menachem ben Chizkiah. O que importa se ele é um filho para ser Mashiach, tem que ser Mashiach ben David, um descendente do rei Davi. Ah, mas aquele rei, o Chizkiah Melech, ele era um descendente do rei Davi. Então, por que já não falar Menachem ben David? Por que falar Menachem ben Chizkiah? Por que tinha que lembrar o Chizkiah aqui nesse assunto? Então, nós vamos para a história que o nosso querido aluno pediu para contarmos sobre o Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. Ele também pediu para falar o que é um falso Mashiach. Então, falso Mashiach, não tem problema. Falar que alguém é um falso Mashiach, é só ele não estar nesses critérios. Ou seja, ele não é um filho do rei Davi. E ele não está dentro dos critérios que Mashiach precisa ter. Então, os outros critérios vão ser o seguinte, que o Mashiach, ele vai construir o Bet HaMikdash. E tem gente que foi chamada de Mashiach, na época dele o Bet HaMikdash foi destruído. O Mashiach vai trazer todos os judeus para a terra de Israel. Tem gente que na época dele ele falou que era Mashiach e todos os judeus se espalharam. Então, os sinais são bem claros. Os profetas dizem, quando o Mashiach chegar, não vão mais ter guerras. Isso está bem claro. A época do Mashiach é uma época que não vai mais ter guerras. Por outro lado, um dos sinais do Mashiach é que ele vai fazer as guerras de Hashem, ele vai vencer. Então, peraí, se os profetas falaram que não vai ter guerra, então se está tendo guerra, ele não é Mashiach. Como pode ser que ele vai fazer a guerra? Como pode ser que essa guerra é critério?
E aí nós vamos analisar isso agora de acordo com o que a Guimarães nos conta, que o rei da Judeia, Hizquiel, Hashem queria que ele fosse Mashiach. Por quê? Que ele tinha de sinal de Mashiach para ser Mashiach? E o Sanherib, que era o rei da Assíria, que conquistou o mundo inteiro, e o mundo naquela época não era muito grande, então o mundo ia desde o Vale do Rio Indo, o mundo habitado ia do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo, até o Egito, que era Mitzrayim e Cush. Esse Cush, não sei se dá para traduzir hoje como Sudão, mas eram dois países, o Egito e o Cush. E naquela época o Sanherib ele conquistou o mundo inteiro, então de ponta a ponta, do Vale do Rio Nilo, do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo, e só faltou Jerusalém. Jerusalém tinha o rei da Judeia, era Hizquiel. Esse Hizquiel que o Menachem aqui da Gemara é chamado, em nome dele, o Menachem, o descendente de Hizquiel, e Hizquiel é descendente do rei Davi. Então, por que não chamaram Menachem de Menachem ben Davi? Que ele tem uma característica como Hizquiel. Então, vamos lá. Hizquiel, Amelech, o rei da Judeia, ele herdou um país totalmente, 100% idólatra. E aquele país do pai dele, do Ahaz, estava numa situação lamentável. Assim, em matéria de idolatria, eles tinham tudo. Tinham o Bet HaMikdash, cheio de estátuas, e tinha um lugar onde eles se reuniam, a sinagoga, então onde no Shabbat rezavam uma reza judaica, no domingo já era outra reza, na segunda rezavam para outra estátua. Em primeiro lugar, o Hizquiel, ele mandou destruir todas as estátuas que tinham na região que ele era o rei da Judeia. Então essas sinagogas que tinham colocado nelas as estátuas, tiraram delas as estátuas, quebraram. O Bet HaMikdash que tinham colocado estátuas dentro dele, tiraram as estátuas, quebraram. Então ficou, aparentemente, a situação ficou tranquila, mas não. Ele falou, não adianta quebrar as estátuas, as pessoas ainda estarem com as estátuas dentro da cabeça, do sentimento deles. Então ele foi para cada sinagoga, reuniu o povo daquela cidade em volta daquela sinagoga, e ele fincou uma espada na porta da sinagoga. Ele falou, gente, eu vou voltar daqui a um ano, eu vou fazer prova de Torá. Quem não souber Torá, eu vou desfincar essa espada daqui e vou enfiar nele. E a coisa é séria. Então, quer dizer que aquele ano, esse país da Judeia, o ano inteiro só estudaram Torá. E se acostumaram, estava legal, continuaram estudando. E quando chegou Sanherib, ele encontrou um país sem exército, Bet HaMikdash caindo aos pedaços, e ele mandou colocar em plataformas para ele subir acima da muralha, para ele fazer a estratégia da guerra. E na hora que ele vê as condições da cidade, ele fala, esse é o Bet HaMikdash, que me fizeram uma propaganda tão grande dele, e essa cidade santa que está caindo aos pedaços. E o pior é que eles não tinham exército. Então Sanherib, o general dele, Rav Sheker, ofereceu cavalos para o exército que não existia da Judeia, para o general da Judeia, general sem exército. E o general falou, olha, a gente não sabe como montar nesses cavalos. O general da Assíria, ele não queria passar vergonha assim que eles atacaram mulheres e crianças, eles queriam ter uma guerra. O general da Judeia falou, a gente não tem como fazer essa guerra, a gente não sabe usar esses cavalos, e estamos aqui estudando o Torá, esquecemos o que é a vida lá fora. Isso que o rei da Judeia, ele lutou contra a idolatria, ensinando o povo Torá. Isso é considerado que ele fez as guerras de Hashem e venceu. Então ele não precisou fazer guerra.
os soldados do Sanherib perguntaram o que eles fazem agora, né? Esse povo não tem exército, eles não vão fazer uma guerra contra a gente. E a gente vai passar vergonha se fizer uma guerra contra eles. Então o Sanherib falou, olha, vocês vão dormir, amanhã de manhã, cada um tira um pedaço dessa muralha do tamanho do nariz dele, não vai sobrar dessa muralha nada, exército eles não têm, então a gente leva eles para onde mandamos as 10 tribos perdidas, eles vão ficar mais uma tribo perdida. Mais duas, que era Yodá e Benjamim. Aí vai completar, vai se tornar o povo perdido. Só que naquela noite, por causa que o Hizquiyahu tinha ensinado a Torá para o povo inteiro, ensinado o povo a estudar a Torá, a cumprir mitzvot, naquela noite se revelou o anjo Gabriel. E todo o exército da Assíria, que era o maior exército do mundo, todos aqueles soldados morreram na hora. Só sobraram 5 pessoas vivas. O próprio Sanherib, para ele ver o que aconteceu. Os filhos dele, o Adrimelech e o Sheretza, que deles sairiam Shmaia e Avtalion, que se converteriam ao judaísmo, seriam 2 maiores sábios da época deles. E o futuro rei da Babilônia, o Nebuchadnezzar, e o futuro general da Babilônia, o Nebuzaradan. E, por causa disso, Deus me livre, imagina uma situação dessas, o rei da Judeia está em frente a ele, o maior exército do mundo, lá, Rússia, Estados Unidos, China, Irã, tudo junto. De repente, ele estava doente ainda, e ele vê lá um monte de pessoas mortas, assim, quilômetros de pessoas mortas, só sobraram 5 vivos, e esses 5 escaparam de lá antes que acontecesse para eles o que aconteceu para os outros. E a Gemara nos conta que Hashem ele queria fazer o Hizquiyahu que se tornasse o Mashiach, e o Sanherib fosse considerado a guerra de Gog e Magog. Mas o Hizquiyahu não fez nada. Então, qual foi a guerra do Hizquiyahu? Foi ensinar a Torá para aquelas pessoas. E aí a gente vai ver que o Menachem, esse Menachem, ele vai ter a mesma característica do Hizquiyahu. Ele vai ensinar a Torá para as pessoas, e por meio disso ele cumpre o assunto da guerra. Por quê? Porque se ele tiver que fazer a guerra na prática, ele não pode construir o Bet HaMikdash. Porque Hashem falou para o rei Davi que ele não poderia fazer o Bet HaMikdash porque ele tinha as mãos cheias de sangue. Então, se ele não podia construir o Bet HaMikdash porque ele fez a guerra, e se ele não faz a guerra, ele não é Mashiach, então como dá para resolver? A Gemara resolve dessa maneira. Ela falou, o fato dele ter ensinado a Torá para o povo, isso são as guerras de Hashem. Ele lutou contra a Sitra Achara, contra o lado negativo. O Zohar já traz uma ideia mais profunda. O Zohar diz assim, o Mashiach não é obrigado a ser uma pessoa só. Ele pode ser 2 pessoas. Primeiro chega um Mashiach que faz as guerras, e ele não necessariamente é obrigado a ser um descendente do rei Davi. Então ele é chamado de Mashiach ben Efraim, da tribo de Efraim, que é tipo de onde veio o Josué, o Shobenun. E esse Mashiach ben Efraim, Mashiach ben Yosef, ele vai fazer as guerras. Ele não vai poder então construir o Bet HaMikdash. Aí no final da guerra ele morre. Tem um romano chamado Armilius, tem um midrash muito interessante sobre esse assunto, que o romano chamado Armilius mata ele, e aí entra em cena o Mashiach ben David, que não precisa fazer as guerras, que já não tem mais guerra, e ele só vai ter que construir o Bet HaMikdash e trazer todo o povo de volta para a Terra Santa. Ou seja, quando a gente fala sobre Rescat Mashiach quer dizer, a pessoa ele é descendente do rei Davi, do rei Salomão, do rei Rehavam, e ele sabe tanto a Torá quanto o rei Davi, e
ele está demonstrando, está ensinando o povo inteiro a Torá, está lutando as guerras de Hashem, ensinando o povo a cumprir mitzvot. Então, por enquanto, ele está em Rescat Mashiach. Quer dizer, capaz, ele é candidato a Mashiach. Então, não é um falso Mashiach, porque ele está dentro daqueles critérios. Aí, se ele fez isso, depois construiu o Beit HaMikdash, e depois que ele construiu o Beit HaMikdash, ele trouxe as 10 tribos perdidas e todos os descendentes dos judeus que se perderam por aí, os cristãos novos e marranos e tudo que... ele traz todos os judeus perdidos e todos os judeus não perdidos, todos os 15 milhões de judeus que oficialmente existem e todos aqueles que oficialmente não são identificados, ele traz todos para a Terra Santa, que vai ser dentro das fronteiras da Torá, entre o rio Eufrates e o rio Nilo. E aí ele fazendo isso, ele recebe um título de Mashiach Vadai. Quer dizer, aí é um Mashiach já na prática. Então tem o candidato a Mashiach, que não é qualquer um que pode ser, e tem o Mashiach na prática, que é depois que ele já construiu o Beit HaMikdash e trouxer todos os judeus que estão espalhados por aí. E aí nós entramos nesse assunto de que o que vem ser, o que vem a ser Yomot HaMashiach, os tempos do Mashiach. O que nós vamos ver, assim, diz o Arizal, que o Mashiach, ele é a reencarnação de Moshe, do Moisés. Então é uma pessoa que não entrou na terra de Israel. Ele não cumpriu os mandamentos ligados à Terra Santa. Ele próprio não cumpriu. Moshe, ele pediu para Hashem que ele queria, como sendo que ele é a pessoa que recebeu a Torá e repassou ela para o mundo, ele queria ser a primeira pessoa a cumprir toda a Torá. E Hashem não deixou ele entrar na Terra Santa. E muitos dos mandamentos da Torá, eles dependem daquela terra. Então, Moshe não pode cumprir os mandamentos ligados à terra de Israel. Aí diz o Arizal que quando Moshe rezou para Hashem 515 rezas, e ele pediu para Hashem para ele poder entrar na Terra Santa e ser alguém que nos entregou a Torá e que cumpriu a Torá inteira, Hashem disse para ele, mais do que isso eu tenho para você. E o que é mais do que isso? Mais do que isso é que Moshe ele vai ser o Mashiach e ele vai trazer o povo de Israel para a Terra Santa, e aquela geração do Mashiach é aquela geração de judeus que faleceram no deserto, são aqueles 600 mil judeus que saíram do Egito e faleceram no deserto, são aquela Erev Rav, aquelas pessoas que não eram judeus que saíram do Egito e também faleceram no deserto. Toda aquela geração se reencarna e essa é a geração do Mashiach. Então quer dizer que Moshe é alguém que não entrou na terra de Israel, então Mashiach é alguém que não esteve na terra de Israel também. Que essa vai ser a função dele, ele vai entrar lá, e agora de acordo com o Rabbi Eliezer Kenagmore, Yemot HaMashiach Arba'im Shana, que os tempos do Mashiach vão ser 40 anos. O que quer dizer 40 anos? Quer dizer que nosso povo vai cumprir todos os mandamentos divinos que não foram cumpridos até agora, inclusive o próprio Mashiach, os mandamentos ligados à Terra Santa, e depois desses 40 anos, quer dizer, todo mundo cumpriu tudo que precisava cumprir. Agora entraremos numa etapa que aí já vai ser uma etapa sobrenatural, que os mortos vão ressuscitar, e aí todas as profecias em relação ao Mashiach, que Hashem ele vai tirar o Ruach Tuma Minares, ele vai tirar o espírito impuro da terra. Quer dizer, a pessoa já não vai mais ter natureza para fazer o mal. Ou seja, tudo aquilo que era coisa ruim desaparece. E ficaram alguns assuntos em aberto que o Rambam fala, a gente não sabe o que vai ser até que não seja, porque alguns assuntos estão em aberto. Por exemplo, o Rambam diz
que o fato de o lobo e o carneiro estarem juntos, isso é um exemplo, não é uma coisa real. Então, é um exemplo entre nós e os povos do mundo. E por que não é uma coisa real? Porque se não vai ter mais coisa impura na época do Mashiach, não vai mais ter lobo. Então, hoje você vai para um zoológico, você vê que o leão está em extinção, o tigre está quase extinto, o lobo está em extinção. Todos esses As animais, feras, né? todos esses animais mais o extremo assim do lado ruim, os animais assassinos, eles todos já estão se extinguindo por si só. Não adianta tentar criar eles estão se extinguindo. Então, quer dizer, na hora que o espírito impuro sai da terra, que Hashem tira o espírito da impureza da terra, essas almas impuras não têm de onde receber a vitalidade delas. E elas desaparecem, então os corpos se tornam corpos mortos. Então, por isso, o Rambam diz que o lobo e o carneiro, o lobo é um exemplo. Porque em relação a animais impuros na época do Mashiach, está escrito que, dizem nossos sábios, o Hazir, porque ele se chama Hazir, que ele vai voltar a ser um animal puro. E quando ele era um animal puro, somente no quinto dia da criação, desculpa, no sexto dia da criação, quando os animais foram criados antes do Adão ele fazer a primeira transgressão, tudo que tinha no mundo era puro. Então, depois, o que caiu mais baixo ficou impuro, o que caiu menos baixo ficou no mais ou menos, Klipat Noga. E o porco tem uma profecia em relação a ele, que ele vai voltar a ser um animal puro. Se o porco, isso diz o Rebbe de Lubavitch, se o porco é um exemplo, se até o porco vai ficar puro, quanto mais os outros animais. Ou se o porco não, é uma exceção de regra, quer dizer que só ele fica puro, isso, até o Rebbe falou, isso fica em aberto. Mas o que a gente sabe, e esse é um detalhe importante, que no futuro, nessa segunda etapa dos dias do Mashiach, já não vai mais ter coisas, não vão mais ter coisas impuras. Então, assim, a pessoa não vai ter vontade de fazer uma coisa errada. Como hoje você não tem vontade de comer uma parede. E se uma pessoa atacar uma parede e dar uma mordida, todo mundo vai falar que ele é um anormal. Enlouqueceu, porque a natureza humana não é isso. Então, a mesma coisa vai acontecer no futuro em relação a tudo que é coisa proibida. A pessoa não vai ter vontade de fazer uma coisa proibida. Esse é um detalhe importante. Então, voltando aos assuntos do Mashiach. Então, a Gemara dá essa possibilidade de ter um Mashiach ben David sem precisar do Mashiach ben Yosef, considerando o fato de ele ter ensinado as pessoas a Torá, considerando isso como ele tendo vencido as guerras. O Zohar diz que dá para dividir isso em duas pessoas, sendo que uma dessas pessoas não é um descendente do rei Davi, não é da tribo de Judá, e ele só vem para fazer as guerras. E, de qualquer maneira, todo mundo concorda que se ele fizer as guerras na prática, se ele matar alguém, ele não tem como ser o Mashiach, como o rei Davi nos salvou dos filisteus, fez essa mitzvah. Antes dele fazer cada guerra, ele perguntava para o Kohen, no Urim Betumim, tinha lá o nome de Hashem de 72 letras, de 42 letras, e as letras do Roshen acendiam, diziam para ele uma mensagem divina: vai, faz essa guerra, você vai vencer. Ele salvou o nosso povo, e mesmo assim ele não pode construir o Beit HaMikdash, porque ele fez as guerras. Diz o Hashem falou para o profeta Natan Hanavi, fala para o rei Davi que ele não vai poder construir o Beit HaMikdash porque ele está com as mãos sujas de sangue. Sangue de mitzvah que ele nos salvou. Ele nos salvou, mas mesmo assim é sangue. Então, assim, para ele ser Mashiach, tem que fazer as guerras. Se ele não fizer as guerras, ele não é Mashiach. Mas se ele fizer as guerras, ele não pode construir o Beit HaMikdash. E para ser Mashiach, tem que construir o Beit HaMikdash.
Templo Sagrado de Jerusalém. Então, a Gemara diz que o ensino da Torá, o cumprimento, que isso que o Mashiach ele ensina o povo a Torá, ensina o povo a cumprir as mitzvot, isso são as guerras, e as guerras na prática, ele não vai sujar as mãos de sangue, porque Hashem vai fazer as guerras para ele. No mérito disso que ele fez as guerras espiritualmente, ele ensinou a Torá, ensinou as mitzvot, Hashem vai fazer para ele, no lugar dele, vai fazer a guerra materialmente. Ah, mas ele tem que fazer as guerras para ele ser Mashiach. Então o fato de ele ter ensinado a Torá é considerado que ele fez a guerra. E no Zohar, essa função é dividida em duas, né? Tem o Mashiach que faz as guerras, e depois chega o Mashiach que vai construir o Bet HaMikdash. Esse que vai construir o Bet HaMikdash vai ter que ser um descendente do rei Davi, do rei Salomão, do rei Rehavam. Vai ter que ser um sábio ao mesmo nível que o rei Davi, enquanto que esse que vai fazer as guerras não precisa ser da tribo do rei Davi, não precisa ser um sábio ao nível do rei Davi, ele pode se consultar, fazer perguntas, porque ele não tem que ser o maior sábio do mundo. Então essas são as duas possibilidades para um candidato a Mashiach. Na hora que acontecer, o que quer dizer a hora que acontecer? Depois que ele tiver feito as guerras, independente disso, se as guerras foram um assunto espiritual ou um assunto material, e Deus fez as guerras materiais para esse que fez as guerras espirituais, ou as guerras vão ser materiais, e vai ter o outro que vai construir o Bet HaMikdash. Independente do que acontecer, o Mashiach só se torna Mashiach Vadai, quer dizer, deixa de ser candidato e se torna o próprio Mashiach na hora que ele construiu o Bet HaMikdash e trouxer as tribos perdidas, os judeus achados e perdidos. O Baal Avdim Eretz Ashur, quer dizer, esses que estão perdidos na terra de Ashur, quer dizer, que veio o rei da Assíria e levou as 10 tribos. Ou seja, vão vir esses que estão perdidos da terra de Ashur e esses que estão na terra do Egito, que são os judeus revelados, tipo que estão no exílio, que naquela época era o exílio do Egito, e hoje já estamos espalhados pelo mundo inteiro. E então eles chamam de Anidachim Beretz Mitzrayim, os que estão Nidach quer dizer, tão longe. Avdim Beretz Ashur, quer dizer, que estão perdidos, são relacionados à terra de Ashur, quer dizer, 10 tribos perdidas. Os que estão distantes são relacionados à terra do Egito, mas que hoje já se expandiu até Polo Sul, Polo Norte e Polo Sul, até próximo, né? Até o sul da Argentina e o norte do Alasca, e norte do Canadá, quer dizer, Polo Norte e Polo Sul. E, em resumo, esse é o assunto do Mashiach. Então, por exemplo, hoje nós vamos ver no mundo inteiro, dizem que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach. Ou seja, ele se enquadra nessa classificação de candidato a Mashiach. Então, se o Rebbe volta e constrói o Bet HaMikdash e traz todo o povo de Israel para a terra de Israel, aí ele é Mashiach Vadai. Mas falaram que tinha um Gimel Tammuz. O Rebbe nos deixou fisicamente. E por outro lado, tem uma Gemara, Masechet Derech Eretz Suta, que a Gemara nos conta que algumas pessoas não morrem, entre eles o Mashiach, entre eles o Eliyahu Navi, o profeta Elias. E a Gemara aqui em Sanedrin fala: Mashiach pode ser dos mortos, Mashiach pode ser alguém que morreu. Como você, Meashev, como você resolve esse problema entre as duas Gemarot? Você Meashev, não sei a palavra em português. Então, a Gemara, Masechet Derech Eretz Suta, ela vai te dizer o seguinte: Mashiach não morre, e Eliyahu Navi, o profeta Elias, também não morre. Ah, mas o profeta Elias, se você for hoje para um necrotério e você fala: olha, eu tenho um amigo que eu não sei se ele está vivo ou morto,
Então, no necrotério, eles têm lá o computador, tem as fotos das pessoas lá encontradas. Então, a primeira pergunta que eles fazem, quando ele desapareceu? Aí você fala 2.800 anos atrás. 2.800 anos atrás, então já sai um atestado de óbito, morreu de velho. Como ele desapareceu? Ele subiu numa carruagem de fogo, tem lá testemunha visual, o profeta Elisha, o profeta Eliseu. Ele atravessou a estratosfera, então já sai mais 2 atestados de óbito. Um que ele morreu queimado na carruagem de fogo, o outro que morreu congelado na estratosfera. Então tem lá 3 atestados de óbito. Então, para nós, seres humanos, o profeta Elias morreu. Mas a Gemara diz que ele não morreu. Então, qual é a prova que ele não morreu? Diz o Zohar que esses que está escrito sobre eles, que eles não morreram, eles podem aparecer para você com corpo material, a hora que eles quiserem. Então, o Zohar traz como exemplo o profeta Elias, que é o exemplo que a Gemara compara o Eliyahu Navi ao Mashiach, que o profeta Elias, entre os anjos lá em cima, ele tem um corpo espiritual. Quando ele precisa salvar alguém com o corpo material dele, como tinha a história que o Zohar nos conta sobre o Eliyahu Navi, foi convidado pelo Rabbi Shimon Bar Yochai para uma aula muito importante. Rabbi Shimon Bar Yochai precisava de alguém que está lá em cima e aqui embaixo para atestar que o que ele está ensinando sobre os mundos superiores, essa pessoa pode dizer, olha, eu estava lá, eu vi, e está certo. E o Eliyahu Navi foi convidado para uma aula muito importante. No dia da aula, ele não apareceu. Rabbi Shimon Bar Yochai depois se encontrou com Eliyahu Navi e perguntou onde você estava naquela aula tão importante. Eliyahu Navi falou, eu tinha que salvar o Rav Amnun Saba e aquele dia eu tinha que estar com o meu corpo material. E quando eu estou com o meu corpo material, eu só consigo estar em um lugar. Limitado. Agora, quando eu estou sem o meu corpo material, eu posso estar em qualquer Brit Milá ao mesmo tempo, em qualquer país, na mesma hora. Então, quer dizer, essa é a característica de uma pessoa que não morreu. Que ele pode aparecer com o corpo material dele, ou ele está lá no céu com o corpo espiritual, e na hora que ele precisa fazer alguma coisa nesse mundo, ele surge com o corpo material. Então ele está vivendo nos 2 mundos, ele tem corpo aqui, corpo lá. E a pessoa que morreu, não tem como se dar a esse luxo. Ele está só aqui e zéu. Então, continuação da história. Quando você fala sobre Eliyahu Navi, que ele se enquadra entre essas 11 pessoas que não morreram, e você vê o comportamento dele, aí você diz, Mashiach é a mesma coisa. Para a gente parece que ele morreu. Mas se ele quiser aparecer com o corpo material, ele aparece. Aí você vai agora para a Gemara em Sanedrin. Essa Gemara em Sanedrin, ela vai falar Mashiach pode ser dos mortos. Quer dizer, ela não diz que o Mashiach é uma das 11 pessoas que não morreram. Por quê? Essa Gemara está vendo de acordo com a nossa visão, de acordo com a pessoa que trabalha no necrotério. Você chega lá e fala, olha, o meu mestre, profeta Elias, 2.800 anos desaparecido. Então, a Gemara aqui em Sanedrin vai falar, então ele morreu. E ainda tinha testemunha que veio ele subir em carruagem de fogo. Morreu queimado. E a testemunha falou que a carruagem de fogo atravessou a estratosfera, morreu congelado. Então, e mesmo assim, ele pode ser Mashiach. E aí ela traz como exemplo o profeta Daniel, que se a Geulah tivesse na época dele, ele seria o Mashiach. E ele já tinha morrido, mas os alunos dele ainda estavam vivos, então todo o tempo que o aluno do Rebbe está vivo, o Rebbe está vivo também. Então, eu estive lá no Rebbe muitas vezes, ouvi palestras do Rebbe de mais de 4 horas em seguida. E ainda estou vivo. Então, o aluno do Rebbe está vivo, quer dizer, o Rebbe está vivo também. Então, não tem problema de alahá falar que o Rebbe é o Mashiach. E a intenção dessa pessoa é dizer Rescat Mashiach, quer dizer, candidato a Mashiach. Rescat Mashiach, quer dizer, é mais do que candidato a Mashiach. Quer dizer, assim, seria a pessoa
como se diz, tem muitos rabinos que falam candidato chapa única, mas é mais do que isso. É tipo médico estagiário. Ele já tem um diploma de medicina, mas ainda precisa de uma residência, uma coisa assim. Ou seja, ainda está faltando uma coisa ou outra, ainda está faltando uma pós. Esse é o detalhe. Então, em relação ao Mashiach, o assunto é esse, de uma maneira bem breve. Agora, perguntas. Nosso querido Zalman veio aqui nos prestigiar, nos honrar com a sua visita. Tem uma pergunta com relação à questão do Mashiach Ben Yosef. Sim. A gente está num momento turbulento lá em Eretz Israel. Sim. E se especula que o primeiro-ministro, o Bibi Netanyahu, poderia ser o Mashiach Ben Yosef. Sim, por conta da posição dele, fazendo as guerras e tudo mais. É possível? Não é possível? É um devaneio? Sim, muito bom, muito boa. Olha, não sou eu que determino. Então, nós somos uma instituição educacional. Mas dentro dos padrões, dentro dos padrões para Mashiach Ben Yosef, não precisa ser da tribo de Yehudá, não precisa ser um descendente do rei Davi, tem que fazer as guerras e ganhar. E aí a gente analisa a situação dele. Para fazer as guerras e ganhar, tem os Estados Unidos que querem fazer aquela região patrimônio tombado da humanidade, né? Então você tem a ONU tem em cima do Kotel, tem um lugar onde vai ser construído o Beit HaMikdash, e aquilo é patrimônio tombado da humanidade. Então, como o Mashiach Ben Yosef, ele vai ter que desapropriar o lugar também. Então, vamos... Não sei se ele é capaz de fazer isso. Agora, na Terra Santa, sendo que a terra de Israel foi dada ao povo de Israel, não podemos ter idolatrias lá. Então, como, no caso, você fala, a terra pertence a quem? Então, vamos dar um detalhe. Hoje, se você passa na frente de um lugar assim que tem todas as estátuas, é um templo ecumênico, budista, hinduísta, cristianista, e tem estátua de tudo quanto é estátuas de um país, de outro, e tem lá filas de pessoas rezando lá para as estátuas e fazendo oferendas para as estátuas. E você passa lá, você atravessa a rua, de preferência para não pensarem que você está lá na fila esperando para fazer alguma oferenda e falar, olha, tem judeu rezando para aquilo também, né? Então, para não se misturar, para verem que você está indo para outro caminho. Agora, de repente, o governo te avisa, olha, sabe que aquela terra onde estão todos esses templos, sabe a quem ela pertence? Pertencia ao seu avô faleceu, te deixou de herança. Está aqui o seu registrado no cartório. Escritura. A escritura, esse terreno onde estão todas as estátuas lá pertence a você. Então, eu não posso ter estátuas. Então, no meu terreno, não pode ter isso. Então, vou ter que mandar o trator e primeiro mandar a polícia tirar as pessoas de lá, que o terreno é meu. E depois mandar o trator e derrubar tudo. Quer dizer, não tem o que fazer. Então, a Terra Santa é uma coisa assim. Sendo que a terra de Israel, ela pertence ao povo de Israel. Então, hoje, você fala de uma maneira bem genérica. Eu moro aqui no Brasil, então eu quero escavar aqui um poço de petróleo na minha casa. Aí o governo vai falar, não, a chuva do governo, o petróleo do governo, você não tem direito de fazer, pera, mas a terra é minha ou a terra não é minha? Então, a terra, você não vai poder abrir aqui um consulado de outro país. A terra pertence ao governo, queira ou não queira. Quer dizer, você não pode fazer o que você quer. Então, se o Bibi, como você falou no exemplo tão lindo, talvez o Bibi ele se torne o Mashiach Ben Yosef. Então, ele teria que decidir de quem que é essa terra. Se a terra é nossa ou não é nossa. Se ele falar a terra não é nossa, não tem problema, que tem lá as igrejas e tudo que tem lá. Se ele falar a terra é nossa,
Você vai construir o Bet HaMikdash aonde? Tem uma mesquita lá no lugar do Bet HaMikdash. Então, não sei se ele tem essa capacidade, entende? Ou seja, se você quiser fazer uma proposta para ele, você fala, olha, sendo que a terra de Israel pertence ao povo de Israel e vocês não tinham direito de dar essa terra como autonomia palestina, porque vocês não são os donos. Todos os governos anteriores ao Bibi, também eles não eram os donos da terra. A terra de Israel pertence ao povo de Israel. E eles deram autonomia daqui, autonomia de lá, várias autonomias. Seja Dânia e faixa de Gaza. E a gente O Rebbe gritou para não fazer isso. O Rebbe chorou muito. Eu me lembro daquela época. A gente doía para nós o que doía para o Rebbe. O Rebbe gritou para não fazer isso e doeu muito para a gente naquela época. Então, assim, não sei encaixar isso, falar, olha, agora, graças a Deus, o Bibi, ele vai lutar contra a ONU, e ele vai desapropriar a mesquita e vai deixar espaço pronto para descer o Bet HaMikdash aterrissado no céu. Ele pode até dizer por motivos de segurança. Imagina, desce um Bet HaMikdash lá no lugar da mesquita e tem gente rezando na mesquita. Então, por motivos de segurança, teria que desapropriar o lugar. Deixar o espaço livre, deixar o espaço livre. Ele está sofrendo com os Haredi, né, para servirem no exército, né, do projeto. Ele está sofrendo com isso, imagina com... Então ele, por motivo de segurança, ele teria que falar, gente, daqui a pouco aterriza em um Bet HaMikdash, se tiver alguma pessoa, vai saber se ele consegue correr na hora. Então, começando por isso, que não precisa ir até o Irã para lutar contra um país de 90 milhões de pessoas, não precisa lutar contra os Estados Unidos, não precisa lutar contra ninguém, só dentro do seu país, na sua capital. Na sua capital você tem um espaço que pertence ao nosso povo. O rei Davi, ele nos deixou aquele espaço de herança. Aquele espaço era a fortaleza do Evossi. O rei Davi comprou deles. Pagou caro. E sem desconto, quer dizer, eles triplicaram, quadruplicaram o preço. Aquele lugar pertence a nós. E o túmulo de Yosef também pertence a nós. Yaakov comprou do Shem, lá do Hamor do Shem, lá, e o túmulo dos patriarcas também pertence a nós. Tinha a discussão entre quando foram enterrar o Yaakov, aí chegou Esav falou, não, é dele, porque o Yaakov colocou a Leia lá no túmulo. Então o Esav falou, olha, tinha 2 túmulos que sobraram. O Yaakov colocou a esposa lá, então agora o que sobrou é meu. Aí o Naftali correu para o Egito para trazer o documento que o Esav vendeu a Marat Machpelah para o Yaakov. Quer dizer, aquilo pertence a nós, túmulo dos patriarcas. Então, se o Bibi começar por esses lugares que nos pertencem, e desapropriar, e já deixar claro, gente, aqui vai ter Bet HaMikdash, esse lugar a gente comprou, esse lugar a gente comprou, ainda não precisa... fazer guerra com o Irã. Ainda não precisa fazer guerra com ninguém. Somente, olha, a Prefeitura de Jerusalém... Dentro de casa, né? Dentro de casa, a Prefeitura de Jerusalém tem a capacidade de desapropriar um lugar judaico. Então... Tel Aviv não proibia os Hagim, né? Isso. Quer dizer, se ele tiver essa capacidade, aí a gente começa a pensar, vai saber, talvez... Não parece que ele tem essa capacidade. Então não parece que a Geulah vai ser sem... mesmo, vai ficar na especulação mesmo. Parece que a Geulah vai ser sem Mashiach Ben Yosef mesmo. Vai ser o Rebbe que ensinou a Torá para o povo inteiro. Tem um Bet Chabad em cada canto do mundo. E o Rebbe ensinando a Torá para o mundo inteiro, por meio dos seus alunos. Parece que vai ser mais para essa direção. Perguntas? Por hora é isso mesmo. Por hora é isso mesmo. Então, Mazal Tov para Simeri, antes que eu me esqueça. E muito obrigado para todos vocês que assistem às nossas aulas. Que Hashem dê a vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de
toda a família, mas toda a família mesmo. E muito obrigado pelo patrocínio dessa aula. Muito obrigado para o nosso querido Zalman, que ele nos honrou com a sua presença. É sempre um prazer, Ed. Muito obrigado. Eu estou falando nos honrou com a sua presença. Vocês não sabem quanto que ele trabalhou aqui de manhã. Ele foi voluntário na ONG. Faço com amor. Oi, carregou. Mexer com livros sagrados, não é trabalho nenhum, é um prazer, é uma honra. Muito obrigado para o nosso querido Zalman. Yatzlacha, Briut, Panassá Bechefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Amém.